Степи, полки казачьи знову, один казак из дому стоит. Ой, заскучал один казак по дому, коню на гриву повод уронил. Ой, заскучал один казак по дому, коню на гриву повод уронил. Olá, amores! Estamos de volta. Vamos continuar com as nossas conversas sobre a Revolução Russa. Neste episódio, nós vamos falar sobre os antecedentes da Revolução. Aqueles movimentos, aqueles fatos, acontecimentos que foram cruciais para desencadear todo o processo da Revolução Russa, ok? Então, gostaram da música inicial? Essa música é chamada Canção do Cossaco. E o que é um cossaco? Cossaco é o nome dado à cavalaria russa. É os integrantes da chamada cavalaria russa, apesar de também ser um nome de uma etnia, né, que formava o Império Russo. Mas eles ficaram famosos exatamente como os integrantes dessa cavalaria. E nós vamos ver a atuação dos cossacos muito nesse episódio de hoje, ok? Vamos lá? Não esqueça dos nossos recadinhos de sempre. Vamos curtir, vamos comentar, vamos divulgar. Se não se inscreveram no canal, se inscrevam, ativem as notificações. Ok, amores? Pois vamos começar. Bem, amores, então vamos dar prosseguimento a nosso ciclo de conversa sobre a Revolução Russa. No episódio anterior, nós caracterizamos a Rússia pré-revolucionária. Falamos das características políticas, o regime czarista, um regime totalmente absolutista, poder total nas mãos do imperador, né, o chamado czar, né, que era o título do imperador russo. Falamos também das características econômicas. A Rússia era um país totalmente atrasado em termos sociais, culturais e principalmente econômicos. Era um país basicamente agrícola, né? Quase toda a sua economia era baseada na agricultura. Um país com uma intensa desigualdade social, onde ainda se encontrava, início do século XX, a gente ainda podia encontrar no interior da Rússia, vestígio de servidão feudal, vestígio daquela servidão que existia lá na Idade Média, daquelas características daquele regime feudal lá da Idade Média. Então, um país extremamente atrasado. Então, nós fizemos essas características, falamos sobre essas características no primeiro episódio. Ressaltamos também a importância do movimento da Revolução Russa. Foi o primeiro movimento a tentar colocar em prática as ideias do marxismo, né, do socialismo criado por Marx. Foi o primeiro país a tentar colocar em prática essas ideias de Marx. Então, essa é a importância desse movimento. Foi um dos grandes movimentos, das grandes revoluções do século XX. Então, a gente fez uma explanação sobre como se encontrava a Rússia antes da Revolução, né, no início lá do século XX. Então, nesse episódio de hoje, nós vamos falar sobre os antecedentes da Revolução Russa. Aqueles movimentos que antecederam a Revolução, que provocaram, desencadearam todo o processo que culminou com a eclosão do movimento da Revolução Russa em 1917. Então, o primeiro desses chamados antecedentes, que a gente chama de antecedentes da Revolução, foi a Guerra Russo-Japonesa de 1905. Obviamente, a guerra entre a Rússia, o Império Russo, e o Império Japonês. Então, essa guerra ela foi extremamente prejudicial para a Rússia. Foi uma guerra dentro daquele contexto do imperialismo, né, do final do século XIX e início do século XX, a disputa por colônias, por regiões entre as potências imperialistas, e aí a Rússia passou a disputar a região da China e da Manchúria com o Japão. Então, o Japão, só um breve parênteses, assim, uma relembrada na questão imperialista, o Japão ele tinha se industrializado no século XIX, na segunda metade do século XIX, na chamada Era Meiji, estava em plena Revolução Industrial e também estava desenvolvendo uma espécie de subimperialismo em relação aos países asiáticos. Então, o Japão já tinha conquistado vários países, como é o caso, por exemplo, da Coreia, e também estava de olho na China. Só que os interesses na China eram interesses de várias potências imperialistas, entre elas a Rússia. Então, a Rússia e o Japão passaram a disputar o controle sobre uma mesma região da China chamada Manchúria. Então, passou, obviamente, os dois países
essa disputa acabou gerando um conflito armado, que foi a Guerra Russo-Japonesa de 1905. Essa guerra ela foi extremamente prejudicial para a Rússia, por quê? Porque a Rússia era um gigante, como a gente disse, era um dos maiores países, maiores impérios do mundo, mas era extremamente atrasado em vários aspectos, inclusive o aspecto militar. Então, a gente já falou isso quando a gente viu lá na Primeira Guerra Mundial, quando a gente conversou sobre a Primeira Guerra Mundial, que o exército russo ele era o maior exército em termos de quantidade de soldados, mas era o exército mais mal preparado para a Primeira Guerra, porque era um exército que lutava ainda com equipamentos, com armas ainda do século XIX. Então, isso também aconteceu na Guerra Russo-Japonesa. Enquanto o Japão, que estava industrializado, modernizado, lutava com armas muito mais potentes, muito mais modernas, a Rússia lutava com armas antigas. E aí acabou gerando uma derrota vergonhosa para a Rússia e um desgaste, obviamente, não só do regime czarista, mas também do sistema militar da Rússia. Então, foi a história do Davi com Golias, né? Então, o gigante russo foi nocauteado pelo anão japonês, ou seja, pelo Japão, que era infinitamente menor, um país infinitamente menor territorialmente do que a Rússia, mas que acabou saindo vitorioso nessa guerra. Então, a guerra, além de provocar esse desgaste político, esse desgaste militar, tornou uma derrota vergonhosa para a Rússia czarista, também provocou uma enorme crise econômica, porque foi uma guerra onerosa, em que a Rússia gastou muito, e aí, obviamente, gerou uma grave crise econômica dentro da política interna da Rússia. Então, essa crise econômica, agravada pelas condições climáticas, né, pelo aumento da fome na maioria da população, além do desgaste político, desgaste militar, também tinha a questão do inverno extremamente rigoroso nesse ano de 1905, também teve a questão da falência da agricultura, da falência da economia, gerando uma crise social com o aumento da fome dentro do Império Russo. Isso acabou provocando uma série de manifestações em favor de mudanças, né, reivindicando mudanças para o regime czarista. Uma dessas manifestações que aconteceu na cidade de São Petersburgo, né, em frente ao Palácio de Inverno, né, que hoje é o Museu Hermitage, que a gente já falou no episódio anterior. Então, era a residência de verão lá era o Palácio de Inverno lá do regime czarista. Essa manifestação que juntou milhares de pessoas que faziam uma manifestação pacífica, onde pretendia-se, nessa manifestação, entregar um abaixo-assinado, né, uma série de reivindicações para o czar, né? Não era uma manifestação, uma rebelião, uma revolta, era uma manifestação pacífica da população mesmo, que se dirigiu lá ao Palácio de Inverno, Tsar Nicolau II, e eles queriam lá entregar esse abaixo-assinado, essas reivindicações, essa pauta de reivindicações, né, que o povo estava assim, reivindicando para o Tsar Nicolau II. Mas o Tsar Nicolau II, numa medida extremamente, vamos dizer assim, extremamente errônea, né? Então, atrapalhada, ele acabou se desesperando, ele viu aquela multidão na frente do palácio. Obviamente, eu acho que ele deve ter lembrado lá da Revolução Francesa, lá quando a população foi pegar lá no Palácio de Versalhes, né, Luís XVI e a Maria Antonieta, foram lá para frente do Palácio de Versalhes. Eu acredito que ele deva ter lembrado disso. Eu sei que ele se apavorou, o resumo é o seguinte, ele se apavorou e aí mandou dispersar de forma violenta essa manifestação. Então, essa repressão foi feita de forma extremamente truculenta, extremamente violenta. Foram cerca, mais ou menos, de quase 1.000 mortos. Então, a polícia caiu de pau em cima dos manifestantes, independente se era mulher, criança, o que fosse. Oficialmente se contabilizou
cerca de 1.000 mortos, mas a contagem não oficial coloca que foi quase o triplo disso aí, ou mais do que o triplo disso aí. O resultado é que, como se disse na época, a neve em frente ao palácio ficou tingida de vermelho, com o sangue das pessoas que foram assassinadas com essa violenta repressão promovida pela polícia política do czar, que era chamada de Okhrana, que era a polícia, a guarda pessoal do czar, a polícia política do czar, né, do regime czarista, que perseguia exatamente os opositores políticos. Essa Okhrana ela era famosa por reprimir a oposição de forma violenta, através de repressão violenta, assassinatos, prisões, torturas e deportações. Então, a moda era deportar para a Sibéria. Sibéria é o fim do mundo, né? Na Rússia. Então, lá, a deportação para a Sibéria é a mesma coisa de mandar para a morte, porque era as condições, a Sibéria tinha as condições mais insalubres para a pessoa sobreviver. Então, deportação, assassinato, tortura, morte, prisão, tudo isso era promovido pela polícia do czar, a polícia Okhrana. Não preciso dizer que isso pegou mal demais para o czar, né? Ele tomou uma atitude errada, e isso aí provocou, ele já vinha num desgaste político muito grande, um desgaste militar, por conta da derrota na Guerra Russo-Japonesa. Esse Domingo Sangrento ocorreu no mesmo ano desse conflito, 1905. Então, a imagem do regime estava extremamente fraca, enfraquecida, desgastada, impopular, né? E aí essa violenta repressão, onde o czar matou o seu próprio povo, mandou matar o seu próprio povo, foi o que ficou claro para toda a população, acabou pegando muito mal para o regime czarista. Ao mesmo tempo, logo após esse Domingo Sangrento, outra revolta também contra o regime acabou explodindo, dessa vez na Marinha russa, que ficou conhecido como a revolta do encouraçado Potemkin. O encouraçado Potemkin era um navio, era o principal navio de guerra da Marinha Russa, czarista. Esse navio de guerra, essa revolta, ela começou entre os marinheiros e lembra muito um pouquinho aquela revolta que a gente falou lá naquelas conversas sobre a República Velha, a revolta da Chibata, lembram dela? Lá que ocorreu lá em 1910, lá no governo de Hermes da Fonseca. Por quê? Porque essa revolta do encouraçado Potemkin foi uma revolta dos marinheiros contra as condições precaríssimas a que eram submetidos dentro dos navios. Então, não só a questão dos castigos, né? Porque muitas vezes, por exemplo, o fato que desencadeou aí essa revolta foi o assassinato de um marinheiro a sangue frio pelo comandante do navio, porque estavam protestando, olha, imagine só, estavam protestando porque estavam comendo carne podre. Isso mesmo. Por quê? Porque o navio foi abastecido, o navio era um navio de guerra da Marinha da Rússia. E aí foi abastecido com carne podre, cheia de verme e tudo mais. E o médico do navio, conta-se que o médico do navio disse, não tem problema não, lava com vinagre que fica bom para o consumo. E aí, quando os marinheiros foram servidos, obviamente se recusaram a comer, porque a carne estava fétida, estava podre. E aí desencadeou todo o movimento. Eles foram reclamar com o comandante reuniu todos no corpo do navio lá, deu uma dura nos marinheiros e disse que se eles não quisessem comer, iam ficar com fome. E aí acabou um marinheiro se exaltando e esse marinheiro foi assassinado. Esse marinheiro foi assassinado pelo comandante e aí pronto. Aí saiu do controle, desencadeou a revolta, os marinheiros tomaram conta do navio, mataram os oficiais, mataram o médico e tomaram conta desse encouraçado Potemkin, que era o maior e mais importante navio de guerra da Marinha Russa. Isso aí rumaram para a cidade de Odessa, o porto de Odessa. Isso aconteceu em 1905, também junto com a Guerra Russo-Japonesa. Rumaram para o porto de Odessa e aí nesse porto eles acabaram sendo reprimida, essa revolta sendo reprimida pelos cossacos, que os cossacos eram o nome dado
aos soldados, né, do exército russo. Eles eram chamados de cossacos. E aí eles foram, os cossacos eles acabaram desembarcando, entraram em contato, tentou-se uma negociação, né, para rendição e tudo mais, mas acabou que, numa outra medida de extrema truculência, os cossacos caíram de pau em cima, não só dos marinheiros, mas como da população que estava apoiando os marinheiros, porque nessa cidade de Odessa também estava acontecendo uma série de greves, né, de operários e tudo mais, que quando esse navio chegou lá no porto de Odessa, essa população foi para o porto apoiar o movimento do encouraçado Potemkin. E aí aconteceu os cossacos partiram para cima da população, então houve diz que a escadaria, né, que Odessa tem uma escadaria famosa que leva do centro da cidade ao porto, então essa escadaria ficou lavada em sangue, então, ou seja, foi um absurdo. E aí acabou que os marinheiros embarcaram no encouraçado, os que conseguiram fugir, foram para outro país, né, pediram asilo onde hoje é a Romênia, e o encouraçado Potemkin ele foi afundado como uma forma de protesto, pelos próprios marinheiros afundaram o encouraçado como uma forma de protesto. Isso aconteceu em 1905, e esse movimento ele ficou meio que esquecido dentro dos movimentos, assim, dos acontecidos da guerra de 1905, lá com o Japão. Mas ele foi resgatado, essa revolta do encouraçado Potemkin, ela foi resgatada no ano de 1925 por um cineasta russo chamado Sergei Eisenstein. Não sei se a pronúncia é essa, ok? Mas Sergei Eisenstein, ele filmou, ele fez a filmagem falando sobre a revolta do encouraçado Potemkin, né? Então ele lançou esse filme, onde ele mesclou aí cenas com cenas do acontecido mesmo na época, com cenas filmadas, né, de ficção, e aí ele juntou um filme mudo, obviamente, 1925 o cinema ainda era mudo, mas que se tornou um marco do cinema mundial, né? Ele foi lançado em 1925, mas ele se tornou, considerado um dos filmes mais importantes da história do cinema, e tem a famosa cena da escadaria de Odessa, que mostra a repressão do czar contra a população, e a mãe que está segurando o carrinho de bebê, a mãe é assassinada pelos soldados, e o carrinho de bebê sai escadaria abaixo, é uma das cenas de suspense do filme. E ele fez nesse filme uma série de inovações de cortes e edições que acabou revolucionando a história do cinema também. Por isso que o filme Encouraçado Potemkin, de Sergei Eisenstein, é considerado um dos marcos da história do cinema. E ele relata exatamente esse episódio verídico que aconteceu em 1905. Né? Então, 20 anos antes de lançar esse filme. Ele se tornou um dos marcos da história do cinema. Outro acontecimento que antecedeu exatamente ao processo da Revolução, com todas essas manifestações, com todo o desgaste político, o enfraquecimento político do regime czarista, né, que estava ladeira abaixo a popularidade do czar, então, e, ao mesmo tempo, a organização de operários a partir de lideranças, como é o caso de Lenin, que nós vamos falar dele mais daqui a pouco. Então, Lenin, Stalin, Trotsky, eles começam a regimentar, né? A Lenin traz para a Rússia as ideias marxistas e começa a espalhar, a divulgar essas ideias dentro das fábricas, entre os operários, e aí surgem os chamados sovietes. Então, a formação dos sovietes, elas surgiram a partir de se tornar assim, os chamados conselhos de operários, que tinham, primeiramente, por objetivo inicial, decidir a questão de greves, né? Então, falar sobre as reivindicações da classe operária, né, dos trabalhadores, reivindicar os direitos dos trabalhadores. Então, os sovietes se tornaram assim, uma espécie de sindicatos. Posteriormente, com o avanço do processo da Revolução, esses sovietes, esses operários,
esses conselhos de operários que eram locais, cada cidade tinha seus sovietes, né? As grandes cidades tinham mais de um, inclusive. Então, esses sovietes, eles acabaram se tornando, tendo um papel muito mais atuante, muito mais importante no processo da Revolução. Né? Então, não só se tornando a massa de manobra para o início da Revolução, para dar início à Revolução, como depois se transformando nos soldados que vão defender a Revolução, que é o chamado Exército Vermelho, que foi criado por Trotsky, né? A Guarda Vermelha, que foi criada por Trotsky, que a gente vai falar mais para frente. Então, esses sovietes, eles se formaram exatamente nesse período aí, primeiramente como uma espécie de sindicato, e depois passaram a ter um papel mais atuante, uma importância maior dentro da Rússia desse período. Com as crises, as manifestações, as reivindicações e tudo mais, né, o czar Nicolau, acuado, Nicolau II estava totalmente acuado, ele começa a ceder em alguns aspectos para ver se consegue aí, acalmar um pouco a situação. E aí, dos sinais dessa nova política do czar, né, de tentar amenizar aí a situação, foi a formação da Duma. O que era a Duma? A Duma é o nome dado ao parlamento russo, porque até então, até aqui, o regime czarista ele era totalmente absolutista. Então, o czar governava sem dar satisfação a ninguém, sem dar opinião a ninguém, sem pedir opinião a ninguém. Então, a formação da Duma, o parlamento russo, já denota aí um enfraquecimento da autoridade do czar. Então, ele foi obrigado a formar a Duma, que seria uma espécie de parlamento, né, onde seria uma espécie de assembleia legislativa ou um parlamento para, teoricamente, auxiliar, né, ou ajudar ao czar a governar. Mas, na prática, não foi bem isso. Então, ele acenou com a formação da Duma, mas essa Duma estava submetida à autoridade do czar. Então, ele deixou bem claro que ele poderia dissolver, como ele fez, né? Dissolver a Duma quando ele quisesse, quando ele achasse necessário. E ele fez isso umas 2 ou 3 vezes, depois retornava a Duma, e acabou que ficou um parlamento, mas que não tinha atuação porque estava submetido à autoridade do czar. Então, isso só fez, ao invés de resolver a situação, só fez piorar ainda mais o desgaste político do regime czarista. Mas, com a Duma, com a criação da Duma, foi possível surgir dentro dessa nova política, começou a surgir os grupos ideológicos de oposição ao regime czarista. Então, as agremiações político-ideológicas que vão surgir aí na Rússia nesse período, fazendo oposição ao regime do czar, ao regime czarista. E aí nós podemos colocar que os 2 principais grupos de oposição ao czar foram os chamados nihilistas, que eram adeptos da ideologia do anarquismo. Né? O anarquismo, um parênteses aqui, foi criado exatamente por um russo chamado Mikhail Bakunin. Então, Bakunin ele criou o anarquismo como uma forma também de resposta à questão operária. Isso foi no final do século XIX. O anarquismo pregava essencialmente, basicamente, a não existência de Estado. Então, eles eram contrários a qualquer tipo de Estado, seja ele qual fosse. Né? Então, os anarquistas colocavam que o homem se autogovernava, ele não precisava de Estado, não precisava de governo, não precisava de religião, não precisava de família, ele se autogovernava. Então, exatamente, a anarquia significa sem governo. Né? Então, a palavra grega significa sem governo. E, além dos nihilistas, que eram adeptos da teoria anarquista, que era a minoria, nós tínhamos o grupo maioritário, que era de oposição ao regime czarista, que era o chamado social-democratas, ou os marxistas. E aí, esse grupo, por sua vez, ele se dividia em duas correntes, em 2 tendências, certo? Os mencheviques e os bolcheviques. Menche, em russo, que significa menor, menos, minoria. E bolche significa maior, ou seja, maioria. Significa dizer que os bolcheviques
eles eram, dominavam entre o grupo dos marxistas, eles eram a maioria. Então, por isso era chamado os bolcheviques. E os mencheviques eram a minoria dentro dos social-democratas, certo? Então, esses eram os principais grupos de oposição ao czar. E aí nós vamos ver as principais características de cada um desses grupos. Por quê? Porque os mencheviques e os bolcheviques vão ser responsáveis pelo início da Revolução Russa. São eles que vão liderar as duas revoluções russas. Por que duas? Porque nós tivemos uma revolução no início do ano, em fevereiro, março, depende do tipo de calendário, a gente vai ver isso mais para frente, mas só dando um spoilerzinho, o calendário adotado pela Rússia era o calendário juliano, né? Que não era diferente do calendário ocidental. Tinha uma diferença aí de alguns dias de um calendário para outro. Então, a primeira revolução aconteceu lá na Rússia em fevereiro de 1917, mas no Ocidente já estávamos em março. E a segunda revolução aconteceu em outubro de 1917 e no Ocidente nós já estávamos em novembro. Então, havia essa diferença aí, tá certo? Mas os mencheviques e os bolcheviques, eles foram os responsáveis por essas duas revoluções russas. A Revolução de Fevereiro, né, que vai ter curta duração, e a Revolução que vai vingar, que vai se estabelecer, que é a Revolução de Outubro de 1917. O primeiro desses grupos que a gente vai colocar as características são os mencheviques, que era exatamente o grupo minoritário dentre os marxistas, dentre os sociais-democratas. Os mencheviques eram liderados por Iuliy Osipovich Martov. Martov, como ele era conhecido, defendia o grupo dos mencheviques, liderava esse grupo dos mencheviques, né? E vai liderar também, obviamente, a primeira Revolução Russa, a Revolução de Fevereiro de 1917. O que defendia os mencheviques? Eles defendiam que a revolução ela se daria de uma forma pacífica, elas defendiam o amadurecimento do sistema capitalista, né? Eles achavam que o sistema capitalista ele ia por si só amadurecer, entender a importância, compreender a importância do operariado para o sistema, e o próprio sistema ia conceder os direitos para a classe operária. Então, eles pregavam uma revolução de caráter burguês, uma revolução burguesa, liderada pela Duma. Então, essa revolução seria liderada pelo próprio parlamento. Então, seria uma revolução burguesa, muito parecido com o que aconteceu lá na Revolução Francesa, né, que a Revolução Francesa, lembrando aqui, ela foi uma revolução liderada pela burguesia, iniciada exatamente antes de estourar lá no 14 de julho, lá com a Bastilha, já tinha se iniciado nos bastidores, né, lá na Assembleia dos Estados Gerais, que era o parlamento francês. Então, era uma revolução liderada pela burguesia. Então, Martov defendia a mesma coisa, uma revolução liderada pela Duma, liderada pela burguesia russa. Então, eles foram os primeiros responsáveis pela primeira revolução, a Revolução de 1917, que não vai vingar, como a gente vai ver no próximo episódio, certo? E os bolcheviques, que eram, obviamente, bolche era a maioria dentro dos sociais-democratas, dentro do grupo dos marxistas, era liderado por essa figura que se tornou o líder, o símbolo, a marca da Revolução Russa de 1917, o Vladimir Ilyich Ulyanov, que tinha o pseudônimo de Lenin. Então, ele tinha esse pseudônimo porque ele era procurado pela polícia tsarista, então ele era considerado um subversivo, um agitador. Ele teve que fugir, inclusive. Ele teve que fugir ele teve que fugir da Rússia. Aí quando ele foi para a Europa, para a Alemanha, ele entrou em contato com as ideias de Marx, voltou escondido para a Rússia, né, incógnito, com o pseudônimo de Lenin, e aí ele trabalhou nos bastidores na formação dos sovietes, né, e passou a divulgar as ideias marxistas. Então, ele é considerado, por isso, o grande líder da segunda revolução, que foi a revolução que vingou, a Revolução de Outubro de 1917. Então, essa foi a revolução que a gente chama de Revolução Russa propriamente dita. Então, o Lenin, ele tinha um histórico muito, muito forte
de oposição ao regime czarista, porque o irmão dele foi enforcado, foi condenado à morte exatamente por um atentado, por ter participado de um atentado contra o czar. Então, ele tinha aí suas, vamos dizer assim, razões pessoais, né? Então, ele tinha verdadeira idolatria por esse irmão, esse irmão era muito mais velho que ele, mas ele tinha verdadeira adoração por esse irmão, e aí ele acabou se tornando um grande inimigo do regime czarista. Então, Lenin, os bolcheviques, liderados por Lenin, se apoiavam totalmente nos conselhos de operários, que eram os sovietes, foram os sovietes, que eu já falei, que se tornou o braço armado aí dessa revolução, né, que se tornaram assim, a grande massa que provocou essa revolução. Ao contrário dos mencheviques, que defendiam a revolução burguesa, os bolcheviques defendiam a revolução socialista, baseada nas ideias do marxismo, inclusive com a instalação da famosa ditadura do proletariado, né, que era uma das ideias criadas por Marx, né, o operariado tomar o poder e estabelecer a famosa ditadura do proletariado. Essa ditadura do proletariado ela se concretizaria através de uma aliança entre os operários, os trabalhadores da cidade, e os camponeses, que eram os trabalhadores do campo. Lembro, vou dando até um spoilerzinho dos episódios que virão, essa ideia não vai vingar, né? O que vai se estabelecer a partir dessa Revolução Russa, principalmente após a morte de Lenin, né, em 1924, vai estabelecer, na verdade, uma ditadura personalista, não a ditadura proletária, é uma ditadura personalista, que é a ditadura de Stalin, mas isso a gente vai ver nos próximos episódios. Então, essa era a ideia de Lenin, fazer uma revolta armada, né, uma revolução armada, onde os operários, os trabalhadores do campo e das cidades iriam se unir, derrubar o regime czarista, tomar o poder e estabelecer a famosa ditadura do proletariado. Então, com esse pensamento, Lenin conseguiu arregimentar uma quantidade imensa de pessoas através dos sovietes, né, o braço armado dessa revolução, e acabar destituindo a chamada República da Duma, né, que foi estabelecida com a primeira revolução liderada por Martov, pelos mencheviques. E aí, em outubro, a primeira revolução foi em fevereiro, em outubro, estoura a segunda revolução, a Revolução Bolchevique, que é a revolução que vai estabelecer a chamada Revolução Russa, propriamente dita, que vai estabelecer o governo de Lenin, a derrubada do regime czarista, e o governo de Lenin. Né? Quer dizer, na verdade, o czar já tinha sido derrubado na primeira revolução, com a Revolução Menchevique. Mas agora o governo que vai se estabelecer mesmo vai ser o governo dos bolcheviques, né, que vai ser liderado por Lenin, que é exatamente esse governo de Lenin que nós vamos ver no nosso próximo episódio. Ok? Até lá! E aí, amores, gostaram do episódio de hoje? Espero que sim. Na próxima semana, nós vamos entrar na Revolução propriamente dita, nós vamos ver o processo da Revolução e falar sobre o governo de Lenin e sobre o governo de Stalin, ok? Então, aguardo vocês no próximo episódio. Beijos, até lá!